Estimados irmãos, a expressão finados não foi cunhada pela Igreja Católica. Esta palavra vem de um verbo, ou de vários verbos que são sinônimos: finar, findar, acabar ou morrer. A Igreja Católica cunhou a expressão e depois também a data da comemoração dos fiéis defuntos. Nós estamos hoje aqui para rezar, para nos recordar em nossas orações, em nossos corações, destes fiéis, dessas pessoas que nós conhecemos, seguidoras de nosso Senhor Jesus Cristo, que já partiram deste plano terrestre, que já deixaram a igreja militante, que somos nós, que caminhamos neste mundo. Podem ser que estejam na igreja padecente, aqueles que estão no purgatório, ou podem ser que estejam na igreja triunfante, aqueles que estão na glória dos céus. Mas não viemos aqui também só para rezarmos. Hoje é um dia também de recordação, de lembrança, de memória dessas pessoas que fizeram parte da nossa história. É muito comum no dia de hoje, ao lembrarmos dos nossos pais, amigos ou outras pessoas muito queridas, chorarmos, nos sentirmos um tanto pesarosos. E isso é muito normal, porque foram pessoas especiais para nós. Foram pessoas que caminharam conosco nesta terra. Às vezes o mundo, ou muitas outras pessoas, dizem que é um sinônimo de fraqueza chorar por aqueles que se perderam. Eu digo o contrário. Eu digo que é uma expressão da nossa humanidade, daquilo que nós somos. Porque aqueles que conviveram conosco são pessoas que em um dado momento da nossa vida contribuíram de alguma forma conosco, nos conduzindo para mais próximos de Deus, nos conduzindo mais próximos aos irmãos, sendo caridosos com palavras, com gestos e com ações. Isso deve fazer com que a nossa vida seja também uma expressão da atenção daquilo que nós estamos fazendo aqui nesta terra, porque a nossa vida, ela é muito breve, ela é muito passageira, é um sopro. Hoje eu posso estar aqui, amanhã talvez eu não esteja. E esta brevidade da vida deve nos fazer recordar que nós não somos aqui nesta terra imortais, nós seremos imortais na eternidade. Por isso é preciso sempre fazermos um caminho de conversão e de vida nova, para que a morte não nos encontre distraídos ou perdidos neste mundo, mas ela nos encontre preparados, prontos para acolhermos a glória de Deus em nossas vidas. Mas para entendermos o que de fato celebramos, é preciso voltarmos na liturgia da palavra, ou entrarmos na liturgia da palavra, e fazermos memória da segunda leitura que nós escutamos do apóstolo João. João vai dizer que o amor é o caminho que nos conduz ou à vida eterna ou à perdição eterna. Aqueles que amaram nesta vida são aqueles que entrarão no reino dos céus. Aqueles que não se preocuparam em amar, não se preocuparam com o próximo, não se interessaram pela dor do outro, estes não adentrarão no reino prometido por Deus. Por isso que a igreja sempre nos recorda do grande valor do amor a Deus e do amor ao próximo. Sem o amor, nós não somos nada. Sem o amor, nós não vamos para lugar nenhum. Assim, nós precisamos, aqui neste mundo, amarmos como se fosse a última oportunidade da nossa vida, como se fosse o último instante que nós possuímos. E aqui eu dou a vocês uma
um exemplo, uma expressão de como nós devemos amar os nossos fiéis defuntos, rezando por eles. Existe na igreja aquilo que nós chamamos de obras de misericórdia corporal e espiritual. Dentre as obras espirituais, que também são 8, assim como as corporais, a 8ª obra é rezar pelos mortos e pelos vivos. Nós temos muito medo de rezarmos pelos mortos por causa da cultura protestante que se espalhou pelo mundo, que não se deve rezar por quem morreu, que se não deve pedir intercessão, que não deve se procurar fazer com que aquela alma deixe o purgatório e entre para o reino dos céus. É uma grande besteira não rezarmos pelos mortos. Nós precisamos fazer isso, porque um dia, se vocês pararem para pensar, nós necessitaremos da oração de outros. Então, assim como você hoje reza por alguém que se foi, se você não reza, comece a rezar. Em um dado momento da sua vida, é você que vai precisar da oração do seu irmão para poder, talvez, sair do purgatório e ir para o reino dos céus. Devemos nos recordar, não somente no dia de hoje, de rezarmos pelos falecidos, mas todos os dias das nossas vidas. Há alguns santos da igreja que costumam dizer que nós nos esquecemos de rezar pelos mortos. E ao lembrarmos, na verdade, de rezarmos por eles, nós teremos intercessores nos céus. Porque quando eles chegarem lá, eles estarão intercedendo por cada um de nós que rezamos aqui nesta terra. O propósito que deve habitar em nosso coração com esta celebração é de fazermos com que a oração pelos falecidos seja um costume na nossa vida, seja um hábito, para que assim também nós possamos, a partir da nossa oração, sermos capazes de meditar todos os dias no mistério da morte, mas também no mistério da ressurreição. Escutamos na primeira leitura o relato do profeta Daniel, que fala sobre o arcanjo Miguel. Não sei se vocês sabem, mas existe uma tradição que diz que o arcanjo Miguel é aquele que vai nos receber a nossa alma para poder ser levada a Jesus, que vai fazer um julgamento particular. E depois haverá no fim de tudo um julgamento universal. As imagens mais tradicionais de São Miguel Arcanjo vai sempre ter com ele uma balança. Nesta balança há um peso, um lado maior e um lado menor. Do outro lado, ele tem uma espada nas suas mãos. Justamente para representar isso que eu acabei de dizer a vocês. Ele é aquele que recebe as almas e leva até nosso Senhor Jesus Cristo. E Daniel vai dizer que este arcanjo, ele combate conosco diante das dificuldades deste mundo. Aqueles que, combatendo com o arcanjo Miguel, venceram o mal, ou seja, venceram as tentações, venceram a si mesmo, esses herdarão a vida eterna. Mas aqueles que foram displicentes com a sua vida aqui nesta terra, estes receberão o castigo eterno. Daniel expressava isso naquela época para mostrar para aquele povo que era preciso buscar o caminho de Deus e não a idolatria dos ídolos. Passado aí mais de 2000 anos, nós ainda vivemos em um mundo de muitas idolatrias. Pessoas que adoram tantas coisas e se esquecem de adorar aquilo que é útil, aquilo que é bom e aquilo que é verdadeiro, que é Deus. Nós precisamos recordar a este mundo, com esta celebração, com a nossa vida, que o verdadeiro culto a ser dado não é as coisas que aqui passam, mas é a Deus, que é o único bem e o único sustento da nossa alma.
É por isso que no Evangelho nós ouvimos este bonito relato do encontro de nosso Senhor Jesus Cristo com uma viúva. Diz os estudiosos da Sagrada Escritura que Jesus, ele queria passar em Naim. Ele queria estar ali para fazer aquele milagre naquele momento. Jesus saiu de Cafarnaum e rodou a madrugada toda, metade de um dia, fazendo 50 quilômetros a pé, em uma região montanhosa, para se encontrar em uma espécie de procissão com aquela mulher, aquele jovem que era o seu filho que havia falecido, e também uma grande multidão que acompanhava o cortejo. Nós temos aqui duas peregrinações: a peregrinação de Jesus chegando na entrada da cidade e a peregrinação daquelas pessoas que estavam no cortejo saindo da cidade. Isso porque os cemitérios de antigamente, na época de nosso Senhor Jesus Cristo, e até um tempo atrás, era sempre fora dos muros da cidade, porque os mortos eram considerados pessoas impuras. Então não poderiam ficar no mesmo perímetro, nas mesmas proximidades das casas habitadas pelas pessoas. Por isso que eles estavam saindo daquele lugar. Agora, vem a parte mais profunda deste evangelho. Jesus, ao ver aquela mulher saindo da cidade, ele sente compaixão. Ou seja, Jesus, ele se coloca na dor daquela mulher. Aquela mulher que já não tinha mais marido, era viúva, ela dependia do seu filho, que havia acabado de morrer, e se Jesus não operasse aquele milagre, aquela mulher ia ficar jogada pelos cantos de Naim até morrer, porque ela não possuía aqueles que poderiam prover as necessidades mais básicas para a sua vida. Então Jesus, se deparando com aquela circunstância, ele manda aquele cortejo parar e faz com que aquele jovem volte a viver. Aqui nós não temos propriamente uma ressurreição, nós temos aquilo que nós chamamos de reviver. Jesus traz à vida aquele jovem, mas a ressurreição se dará no fim dos tempos, quando ele que morreu e tantos nós morrermos, nós ressuscitaremos para a vida em Deus. Então aquele jovem, ele revive e ele começa uma nova história com a sua mãe, para mostrar que nosso Senhor Jesus Cristo é o Senhor que nos ampara em todos os momentos. É o Senhor que está conosco em todos os traços da nossa história. E por mais que nós sejamos capazes de perder a esperança, de nos desanimarmos com tantas coisas, Ele é um motivo e o fundamento da nossa esperança, que fez com que aquele povo pudesse clamar, e Deus nos visitou. Aquele povo reconheceu que Jesus era Deus, e que Ele havia visitado o seu povo e estava ali no seu meio. O mesmo Deus, irmãos, que visitou aquele lugar, Ele nos visita hoje e nos visitará até o final da nossa vida. Para isso, precisamos ter fé na ressurreição, acreditarmos que a nossa vida é muito mais do que isso que nós experimentamos aqui e caminharmos no amor para fazermos com que este mundo também possa experimentar as maravilhas do Cristo ressuscitado e que nos ressuscita para uma vida que vale a pena. Quero te convidar a fechar os olhos por um instante. Vamos pedir nesta Eucaristia que o Senhor renove em nossos corações a certeza da ressurreição, a certeza da vida eterna. E que diante dos sofrimentos que cada um de nós carregamos, possamos também ser tocados por este Senhor que visitou aquela mulher